Senhores, senhoras, meninos, meninas e outros bichos, professor Adriano falando. E hoje eu vou começar uma playlist chamada Pergunta que eu te escuto. Adriano, por que não pergunta que eu te respondo? Porque é o seguinte, você vai mandar a pergunta e eu vou te escutar ou ler, isso é certeza. Agora, se eu vou te responder, eu não sei. Porque pode ser que eu não saiba a resposta, pô. Não, eu sou um ser humano, né? Mas tudo bem, pergunta que eu te escuto. Pode mandar sua perguntinha. Geralmente os alunos particulares, né, que eu tenho na minha lista mandam essas perguntas, tá? Mas você aí que acompanha o canal pode mandar também, tá? Por enquanto está aberto, mas é por tempo limitado, né? Essa estratégia, né, que os marqueteiros usam. Mas é por tempo limitado mesmo, porque pode ser que a minha paciência não seja tão grande assim. E a dúvida vem lá do Rio de Janeiro, de uma aluna chamada Thaís, bastante dedicada ao estudo da língua portuguesa, que fala sobre as orações coordenadas e subordinadas. Nós vamos ver o exemplo de uma oração subordinada dentro de uma frase que possui várias orações coordenadas. E aí, qual que é a principal? Né? Poxa, se é subordinada, tem que ter uma principal. Ok? E a outra dúvida dela diz respeito ao uso do pois nas orações coordenadas, né? Pois dependendo da posição dessa conjunção pois, a oração pode ser uma oração coordenada conclusiva ou explicativa. E aí, é sua dúvida também? Se for, meu amigo, você está no lugar certo, pois você irá saná-la agora. Se liga aí na explicação. Valeu! Pessoal, então olha só, período composto por coordenação e subordinação. A dúvida é, meu querido professor Adriano, quem é a oração principal nessa oração aqui? Né? Nessa frase? E esse pois, como é que usa? Gente, é o seguinte, primeira coisa, esse conteúdo, tá? Eu digo com toda sinceridade para vocês, era o conteúdo que eu mais tive dificuldade, pois não me explicaram da forma correta. Olha só, pessoal, tá, uma oração coordenada. O que é uma oração coordenada? Que você escutou falar lá da sua professora, né? O que sua professora falou, aliás? Né? Que a oração coordenada, ela tem sentido completo, né? Ela é independente, palavra difícil, né, de escrever, independente, isso, não foi isso que você escreveu, que você escutou falar, né? Aí você, né, viu uma frase como acima, deixa eu ver aqui a frase que tem, cumprimentei-o, vamos lá, vamos ver se cumprimentei-o. Olha essa frase aqui, meu amigo. Cumprimentei-o e cumprimentei-o. Tá bom. Cumprimentei, mas é legal, porque coordenada vai ter que ter outra, né? Vamos pegar logo a frase inteira lá, vamos lá. Ei, Adriano, tá planejando a aula, não é? Que é isso? Encontrei o diretor e o cumprimentei. Né? Vou dar uma pausa aqui para eu escrever, tá? Pronto, rápido, né? Beleza. Senhores, aí olha só. Oração coordenada é oração independente. Ah, legal, Adriano. Então, vamos lá. Eu vou dizer para você o seguinte. Encontrei o diretor. Essa é uma oração coordenada, né, assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção. Tá bom? Porque não tem conjunção. Gente, pergunta besta que você já tem que saber. O que caracteriza a oração? A presença do verbo. Ok. Ótimo. Mais um verbo aqui. Que legal, Adriano. Cumprimentei. Então temos mais uma oração? Sim, temos mais uma oração. Cumprimentei. Aliás, eu cumprimentei, né? A oração, essa aqui é uma oração coordenada, sindética,
aditiva. Por quê? Porque a ideia é somar. Qual é a conjunção aí que passa a ideia de soma? É essa conjunçãozinha aqui, ó, conjunção e, tudo bem? Beleza, eu estou falando então para você que essas orações são coordenadas. Mas você fala assim, Adriano, encontrei o diretor, tudo bem. Né? Encontrei o diretor, coordenada, independente, né? Ó, legal. Mas essa é outra aí, e o cumprimentei. Eu tenho a sensação de que ela depende da primeira oração, tá? Vou renumerar aqui, né? Oração 1, 2. Então, Adriano, quando eu leio assim, professor, e o cumprimentei, a ideia que eu tenho é de que essa frase, ela depende da oração 1. Então, eu creio que essa oração ela é uma oração subordinada. Não, é aí que está a grande questão, tá bom, pessoal? É aí que o pessoal erra, tá? Essa independência, meu amigo, ele é independente sintaticamente, tá? Ó, com relação, e era isso que eu fazia antes, com relação ao sentido, pode ser que seja independente ou não. Por exemplo, eu encontrei o diretor, é independente sintaticamente e semanticamente. Semanticamente diz respeito ao sentido. Agora, quando você fala assim, e o cumprimentei, tá, nós vamos ter uma independência sintática, como veremos, mas dependência semântica não tem. Se você fala, e o cumprimentei, tá vazio, né? Não tem sentido. Então, cadê a independência? Independência sintática. Adriano, independência sintática, como assim, meu amigo? Me explica esse negócio aí. Olha só, toda língua ela tem uma estrutura. Tem uma estrutura, né? E a nossa língua portuguesa, na língua portuguesa, a estrutura, a nossa língua, a estrutura canônica, a estrutura direta, essa daqui, ó. Sujeito mais verbo mais complemento mais, de vez em quando, né, você vai ter aí um adjunto adverbial. Isso aqui eu vou colocar assim, que é de vez em quando, não é sempre que o adjunto adverbial aparece, não. Então, olha só, né, eu estudei a matéria ontem. Ok? Eu estudei a matéria ontem. Vamos localizar o verbo? Estudei. Opa, já localizei o verbo. Quem estudou? Eu. Opa, já localizei o sujeito. Quem estuda, estuda algo, né? Então é um verbo transitivo, Adriano? Estuda o quê? A matéria. Então a matéria é o complemento do verbo. E isso, estudou. O que você estudou? Estudei a matéria. Então a matéria é o complemento verbal, né? Que nós chamamos de objeto direto. Isso você já sabe. Quando que você estudou? Ontem. Então ontem é o meu adjunto adverbial de tempo, né? Ok. Então você não fala assim, estudei ontem a matéria eu. Não, eu estudei a matéria ontem. Tudo bem, mas Adriano, pode ser, né, que o adjunto adverbial esteja no início? Pode. Pode ser que não apareça o complemento verbal nessa oração? Pode. Então presta atenção, pessoal. Quantas orações eu tenho aqui? Vamos lá. Quantas orações eu tenho aqui? Eu tenho uma oração, porque só tem um verbo. Uma oração. Né? E nessa oração eu tenho o sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho o complemento do verbo e ainda tenho um adjunto. Não precisa ter adjunto. Ou seja, essa é uma oração completa sintaticamente. Então, por isso que eu digo que ela, por exemplo, se ela tivesse junto com outra oração, seria uma oração coordenada, porque ela está completa sintaticamente falando. Tem sujeito, verbo e complemento, tá? Às vezes o sujeito pode vir oculto, tá? Pode vir, né? Pode aparecer oculto, igual aqui, oculto. Ok, quer dizer, o que quer dizer isso? Pode aparecer oculto, tá? Beleza? Pode não aparecer o adjunto adverbial? Tudo bem, tudo bem. Beleza? Então, isso aqui é uma característica, tá, de uma oração coordenada. Ok?
Adriano, então como que é a característica de uma oração subordinada? Vamos lá, vamos lá. Eu disse que faria o teste. Isso aqui é um T, era para ser o T, né? Eu disse que faria o teste. Veja só, meu amigão. Veja só, quantos verbos nós temos? Ó, disse e faria. Adriano, como que nós dividimos as orações? Nós dividimos antes, ó, da conjunção. Nesse caso aqui, essa conjunção integrante, tá bom? Eu disse. Peraí, meu amigo, olha só. Eu disse, temos aqui uma oração, oração número 1, e aqui nós temos a oração número 2, certo? Bem, eu tenho o verbo disse. Então já tenho um verbo. Quem disse? Eu. Já tenho aqui um sujeito, certo? Então, nessa oração 1, eu tenho o sujeito e o verbo. Adriano, mas e o complemento, cara? E o complemento? Cadê esse carinha aqui, ó? Cadê o complemento? Tá na outra oração. Tá na oração 2. O complemento, ó. O complemento tá na oração 2. Tudo bem? Então, olha só. Quem diz algo, não é? Então, é verbo transitivo, beleza? Quem diz algo. Diz o quê? Que faria o teste. Beleza? Então, verbo transitivo direto. E tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Meu pai do céu. Não é borracha, não. Aqui, ó. Isso, cara. Ainda tá uma borracha. Porra. Aqui, ó. Que, ó. Tudo isso aqui. Que faria o teste. Tá? Tudo isso aqui é a minha oração subordinada. Por quê? Porque ela é uma oração, ó. Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Objetiva direta. Por que objetiva direta, Adriano? Por que objetiva direta? Porque essa oração inteira, ela exerce o papel de quê? De um objeto direto. Tá? Ela exerce o papel de um objeto direto. Então, nós temos na oração 1 o sujeito e o verbo. Aí nós temos na oração 2, tá? Nós temos quem? O complemento, o complemento desse verbo, ok? Então, olha só, o complemento desse verbo está sozinho na oração 2. Ele precisa, tá, estar relacionado, né? Pô, se é o complemento do verbo, eu preciso do verbo que está na oração 1. Então, veja que possui uma dependência sintática, tá? Então, a dependência sintática. Essa oração, ela exerce o papel de objeto direto. Só que, para exercer o papel de objeto direto, precisa de quem? Do verbo. E esse verbo está na oração 1. Então, tem um verbo na oração 1 e o complemento dele na oração 2. Por isso que a oração 2 é a oração subordinada. Tá? Adriano, que é a oração principal? 1. A 1 é a oração principal. Quem é a oração subordinada? A 2, que faria o teste. Adriano, como que eu identifico a oração subordinada? Pela conjunção. Tá? A oração subordinada vai ser introduzida, na maioria dos casos, pela conjunção. Que, né, no caso da substantiva, mas nós vamos ver as adverbiais, por exemplo. Tá? Então, na hora que você vê uma conjunção, por exemplo, nas coordenadas, é lá, tá? É ela que inicia a oração que não é principal. Ó, na subordinada, estou falando da subordinada. O que, tá bom? Aqui nesse caso, é quem inicia a oração subordinada. Tá joia? Aqui não inicia a oração principal. Porra, entendeu, né? Entendeu? Beleza? Sensacional. Levei um tempo danado para explicar isso aí, né? Agora vamos para a dúvida. Vamos para a dúvida? Oh, vamos, professor, que legal. Beleza, vamos lá. Vamos lá para a dúvida da Thaís. Tá. A dúvida da Thaís é o seguinte. Quem é a oração principal? Perceba aqui, pessoal. Ó, encontrei o diretor. Encontrei o diretor. Gente, cadê o sujeito? Tá oculto, elíptico. Tá? Na oração 1. Ó, vamos identificar primeiro os verbos. Ó. Encontrei o diretor.
cumprimentei, né? E entreguei a encomenda que me solicitaram. Ó, temos o quê? 1, 2, 3, né? 4. Nós temos 4 orações aqui, tá ok? Encontrei o diretor. Cadê o sujeito aqui da oração 1? Está oculto, elíptico, desinencial. Eu encontrei o diretor. Gente, eu, sujeito. Encontrei verbo. Quem encontra algo, alguém. O diretor, complemento do verbo. Ah, então essa oração 1, ó, tá completinha. Sujeito, verbo, complemento. Então, por isso que eu vou falar o seguinte, ó. Essa oração aqui, todinha, ela todinha, é uma, ó, oração coordenada, tá? Oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção aditiva, conclusiva, e, pois, tá? Nada disso. No entanto, não tem conjunção. Cumprimentei-o. Cadê o sujeito, Adriano? Tá elíptico. Na oração 2, ó, eu. Ah, então o sujeito tá aqui? Tá. Isso aqui é da oração 1, né? Vamos ver a oração 2. Tem sujeito na oração 2? Tem eu, tá elíptico. Cumprimentei. Cumprimentar é um verbo. Tem verbo, ó, Adriano, que legal. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém, né? No caso, o, né? Eu o cumprimentei, né? É um objeto direto, pessoal. Verbo, objeto direto. O, você vai ver isso aqui, tá? O, ele é muito usado para substituir, tá? O é muito usado, no caso está se referindo a uma pessoa, né? No caso o diretor, para não ficar repetindo. O é usado como objeto direto, cai muito isso na prova, e o lhe é usado como objeto indireto nas questões. Mas isso a gente tem melhor nas questões. Então, tenho o eu, que é o sujeito, tenho o verbo cumprimentei. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. No caso, o é quem? O diretor. Então, tem um objeto direto aqui. Ótimo! Essa minha oração 2, então, está completa. Está completa. Sujeito, verbo, complemento. Então, por isso que ela é independente sintaticamente. Por isso que ela é uma oração coordenada. Então, oração coordenada assindética. Ok? Ótimo. Agora aqui, ó, nós já começamos com a outra oração. E entreguei a encomenda. A gente separa as orações assim, ó, os tracinhos, tá? Vírgula, então, no caso, quando for sindética, nós colocamos o tracinho antes do e. Isso aqui é minha conjunção, tá? Isso aqui é uma conjunção. Pessoal, só para você ter ideia, ó, encontrei o diretor, cumprimentei-o e entreguei a encomenda que me solicitaram. Essa conjunção, ela dá a ideia de quê? De soma, né? Ela está servindo para adicionar. Poxa, eu fiz tudo isso e ainda isso. Então, é uma conjunção aditiva, né? E entreguei a encomenda. Cadê o sujeito? Quem é o sujeito aí? Eu. Está oculto, né? Beleza. O verbo. Quem é o verbo? Entreguei. Entreguei. Ok? Entreguei. Quem entrega, entrega algo. Entrega o quê? A encomenda. Ah, então essa encomenda é o meu objeto direto? É. O complemento verbal? É. Então, é o complemento verbal. O complemento verbal que a encomenda. Beleza. Então eu tenho na oração 3, pessoal, na 3, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e tenho um complemento. Então é uma oração, né, independente sintaticamente. Por isso que ela é coordenada. E é uma oração coordenada aditiva, porque dentro dela tem a conjunção e. Ok? Então vamos lá. Vou separar aqui. 3. Qual aqui? O número 3. Oração 3, tá? Oração 3. Vou botar bem aqui. 3. Essa 3 aqui, ó. 3. Né? Essa 3 é uma oração coordenada, tá? Sindética, gente. Por que sindética?
porque tem um síndeto, possui uma conjunção. E essa conjunção possui um sentido de adição. Oração coordenada, sindética, aditiva. Ok? Então, oração 1, oração coordenada, assindética. Oração 2, oração coordenada, assindética. Oração 3, oração coordenada, sindética, aditiva, porque tem a conjunção E. Agora vem aqui, né, a oração 4. Gente, onde que eu separo? Vou separar onde? Em que lugar que eu vou separar? Onde não é muito bem usado, conforme eu não falei não, tá? Depois eu vou explicar isso aqui. Essa barrinha, tá? Nós colocamos antes das conjunções, para separar as orações. Eu te falei isso, né? Ou antes das vírgulas. Que me solicitara, gente? Que me solicitara. Bem, cadê o sujeito? No caso aqui, sujeito que me solicitara. Alguém solicitara alguma coisa. Olha só. Bem, eu tenho um verbo, né? Solicitara. Quem solicita, solicita alguma coisa. Solicitou o quê? A encomenda. Mas calma aí, cara. A encomenda está lá na outra oração. Vixe. Então, essa oração é uma oração subordinada. Porque nesse caso, nós temos uma dependência sintática. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Que me solicitara. Tá bom? Ótimo. Essa oração é uma oração subordinada, tá? Subordinada. E aí, gente, a oração subordinada substantiva ou adjetiva? Presta atenção, ó. E entreguei a encomenda que me solicitara. Esse que, né, na verdade, ele não é uma conjunção, ele é um pronome relativo. Pronome relativo. Pode ser substituído por o qual, né? O qual, a qual. Na verdade, aqui, como é feminino, a encomenda, então é o quê? A qual. Ok? E entreguei a encomenda a qual me solicitara. Tá certo? Gente. Ó, tem pronome relativo. Você já pode saber de uma coisa. Essa oração subordinada que estamos estudando, introduzida por um pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva, tá? Isso aqui é típico, ok? Isso é uma característica típica das orações subordinadas adjetivas. Temos duas orações subordinadas adjetivas, a explicativa e a restritiva. A explicativa vem com vírgulas, e a restritiva não. Mas vamos analisar o sentido. E entreguei a encomenda que me solicitara. Não tem vírgulas, ok? Então só pode ser restritiva. Tá? Porque no mundo de encomendas foi entregue apenas a encomenda solicitada. Entendeu? Por isso que é uma restrição. Vamos lá, tem um monte de encomenda. Um monte aqui, ó. Aí eu vou restringir, vou pegar apenas a encomenda que foi solicitada e vou entregar. Por isso que é uma oração subordinada adjetiva e restritiva. Subordinada você já sabe por quê. Adjetiva porque é introduzida pelo pronome relativo. E restritiva porque de um mundo você escolheu uma. Ok. Adriano, bacana, sei que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Boa. Quem é? Ah, se eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal. Claro que tem. E quem é a oração principal? Essa daqui, amigão. Ou amigona. Amigona, né, Thaís? Aqui, ó. Entreguei a encomenda que me solicitara. Ok? Essa é a oração principal. Essa é a oração principal. Por que, Adriano? Vamos lá. Vou começar aqui, ó. Encontrei o diretor que me solicitara. Não. Cumprimentei-o que me solicitara. Não. Entreguei a encomenda que me solicitara. Sim, tá? Então, esse que me solicitara, tá bom? Está fazendo referência à oração número 3. Entreguei a encomenda. Eu entreguei a encomenda. Que encomenda? A encomenda que me solicitaram. Então, essa é a oração principal. Respondida? Respondido? Beleza? Dá um joinha aí. Fala assim, obrigado, professor. Valeu, você é top das galáxias. Ok. Agora, o pois, gente, o pois, né? Nas orações coordenadas, nós vamos ter quem? Nós vamos ter a oração coordenada. Vou pegar um azulzinho aqui. Nós vamos ter a oração coordenada conclusiva e explicativa. Tá?
A grande discussão é em torno desse cara aqui, ó, do pois, né? Dessa conjunção aqui, pois. O que é dito, tá? O que é dito? Pois, antes do verbo. Pois, antes do verbo. Devemos, pois, agir. Pois sua presença é indispensável, né? Pois, não, vem imediatamente, pois sua presença é indispensável. Pois antes do verbo inicia uma oração explicativa, tá? Ah, legal, legal. O pois, depois do verbo, inicia oração, tá? Oração conclusiva. Então, vamos analisar aqui esses exemplos, olha só. Aqui. Vamos analisar esses exemplos. Venham imediatamente. Ótimo, tem uma ó. Como que eu separo, Adriana, as orações? Venham imediatamente. Venham imediatamente. Eles, que eles venham imediatamente. Então, tem um sujeito, né, e o verbo. Tá certo? O verbo intransitivo, tudo bem. Né? Se o verbo intransitivo, não vou ter complemento. Se não tem complemento, então a frase ficou completa aí mesmo. Sujeito mais verbo. Tá? Como que eu separo, Adriana, as orações? Antes da conjunção, caso haja conjunção. Pois sua presença, olha o verbo aqui, ó. É indispensável. Então, olha só, meu amigo. Olha só. Aqui eu tenho uma oração coordenada assindética, tudo bem? Porque eu não tenho síndeto, não tenho conjunção. E aqui eu tenho uma oração coordenada sindética. Por que sindética? Porque eu tenho uma conjunção pois. A questão é uma oração coordenada sindética explicativa ou conclusiva? Bem, vamos lá. Cadê o verbo? O verbo, está aqui o verbo ser. O pois está aqui, ó. Antes dele. Tá? O pois está aqui antes dele. Ok? Então, nesse caso, é uma oração coordenada sindética explicativa. Tá? Explicativa. Ok? Show, tranquilo, é isso. Agora vamos para a próxima aqui, ó. A situação econômica é delicada. O que é delicada? O que é delicada? A situação econômica. Então tem um sujeito, delicado, predicativo de sujeito. Ok? Verbo de ligação, tá. Então vou encerrar, aqui eu encerro uma oração. Tem um verbo aqui, ok. Beleza, 2 pontos. Aqui inicia uma outra oração, ó. Devemos agir. Adriano, tenho 2 verbos aí, então quer dizer que são 2 orações? Não. Esse devemos agir, ó, ele vai formar uma locução verbal. O que é uma locução verbal? 2 verbos expressando um sentido. Se você fala devemos o quê? Devemos agir, ó, devemos agir. Esses 2 verbos, juntos, ele vai expressar um sentido. No sentido que você tem que agir. Devemos agir. 2 verbos, no sentido. Haja, haja, haja. Tá? 2 verbos no sentido. Pode ser mais de 2 verbos? Pode. Tá bom? Então, devemos agir, locução verbal. Perceba, meu amigo. Perceba. Olha só. Devemos agir. Já tem um verbo aqui. Ó. Tem um verbo aqui. Apesar de ser uma locução, a locução, porra, não vou considerar assim que porque uma locução ele deixou de ser verbo. Não, continua sendo verbo. Isso aqui continua sendo verbo. Isso aqui continua sendo verbo. E olha só, você tem aqui o pois, né? Entre vírgulas. É uma das características também, tá? É uma das características da oração conclusiva, ok? Esse pois, ele está o quê? Depois, esse pois está depois do verbo. Caso devemos. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Então, sendo assim, ok? Você vai ter uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Pela análise do pois. Tá certo? Olha só, meu amigo, até lendo você consegue entender. Ó. Venha imediatamente. Mas por que, Adriano?
pois sua presença é indispensável. Estou explicando por que ele tem que vir imediatamente, né? A situação econômica é delicada. Ixi, temos uma situação aí, a situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Então, olha só, eu tenho uma situação aqui, a situação X. Ó, meu amigo, a situação econômica é delicada. Ah, é? Então, o que eu devo fazer? Que conclusão que eu devo chegar? Que eu devo, né, agir cuidadosamente, que eu devo economizar. Perceba que ao ler você chega a essa ideia de conclusão. Tudo bem? Então, abrir a explicativa, conclusiva. Ok? Espero ter sanado sua dúvida. Tá? Gostou? Ah, sabia que tinha gostado? Vai lá, gente. Compartilha, tá bom? Dá um oi, coloca a sua pergunta aí. Que, né? Pergunta que eu discuto. Tá bom? Se eu vou responder, eu não sei, mas pergunta que eu discuto. Tô aí na área. Valeu, abraço.